mundo sabe que cê ama um maloqueiro. Animados? Bora! Bora buscar Sameroski do polimento, que ainda tem um rolezinho ainda pra fazer com ela. Tá dando dó de relar nela, porque tá muito limpa. E os meninos tá ali empurrando ela, porque ainda não está funcionando. Nossa, gente, juro, tá muito bonito. O brilho do capô. Pode ir. Vem. O caminhonete que tá gostando de andar no reboque. Mas, enfim, como a meta agora é fazer ela não andar de reboque mais, a gente vai deixar ela ali pra alinhar de uma vez, pra gente terminar de montar tudo que falta, e aí sim ficar só finalizar a parte lá do eletricista. Então, reta finalzíssima, finalzíssima. O polimento ficou bom, né, gente? Pô, tá louco, cara. Igual um espelho, cara. Cara, dava... E carro preto parece que fica melhor ainda. Nossa, não sei explicar. Pensa num carro de evento, assim, um carro mais bonito do evento. E detalhe, é pintura PU, né? O Henrique, que é o teu xará, né, que fez o polimento lá, falou que gosta muito da pintura PU, porque o brilho é diferenciado. Dá até pra pentear o cabelo lá, né? É um espelho. Naquele espelho. Reboque vazio de novo. E deixamos ela aqui já pra fazer toda essa parte do alinhamento, balanceamento e tudo mais. Gente, ficou muito linda, juro. Já tá destacando. Então, até daqui uns dias. No dia seguinte... Rapidão a Saveiro ficou pronta, hein, Ricasso? Foi um dia. A gente deixou de tarde e no outro dia à tarde já tava pronta, né? Isso, só que aí a gente deixou buscar agora de manhã, por conta que são 3 canais pra gente trabalhar, então a gente ficou meio doido. Mas aí estamos buscando aqui agora, tenho certeza que ficou muito bom pra gente montar as coisas finais dela. E vai dar mais cara ainda pra Saveiro Summer. Não sei se você falou, a gente deixou numa cidade vizinha aqui, que é Boa Esperança, uma cidade do lado da nossa. Então indicaram pra gente, diz que é bom o alinhamento, balanceamento, já fez a parte de suspensão inteira. Ela tá bem aqui de fora. Tem que chamar um pessoal pra ajudar a pôr ela aí, porque ela não tá ligando ainda. Ainda não né? está ligando por conta do distribuidor. É. Mas ela tá aqui, ó. Alinhada e no reboque foi 1.635 esse serviço. E aí, Ricão, agora só falta funcionar, hein? Agora falta. O pessoal gostou daqui da oficina. O que eles falou? Falou assim, cara, eu já liguei pra você rápido pra buscar ela, porque ela tá empoeirando tudo. E ela é muito bonita e o pessoal tá vindo aqui pra ver ela. Não acredito. E, tipo, o pessoal tá vindo aqui, mas nem conhece o canal. Ah, aí, de ver e parar? Parar e olhar. Porque, eu tô te falando que ela é de parar, ué. Tá muito bonita. Os meninos perguntou do banco, a interna. Eu falei pra ele que o painel digital, eles não viram o painel mexendo porque tá sem bateria. Mas, cara, tá muito bonito. O pessoal gostou demais. Ah, não, fiquei feliz com esse feedback. Eu tô falando, esse Saveiro tá de parar mesmo na mão do Luca, tá de quebrar o pescoço, que o pessoal olha e ainda tá faltando ali a calotinha de centro, que agora eu vou colocar. Sabe por que eu não coloquei antes? Porque tava uma tiração de roda e aquela calota ela é muito bem presa. E é plástico também, né? Então, aí pra não correr risco de quebrar. Aqui, ó. Esse corinho soltou porque eu tenho que colocar a pestana, isso aqui eu já vou tudo arrumar. E realmente a interna dela tá... Cara... Você falou do canal pra eles, Henrique? Falei. E ele falou também, ela não tá funcionando, não tem como ver a direção se tá alinhada. Depois que a gente botar pra funcionar, traz aqui de novo só pra eles refinar a direção. Mas a suspensão tá perfeita, não só toque. em questão de alinhamento do volante, sabe? Não toque. O volante é uma coisa tão polêmica. Todo mundo tá pedindo volante 4 bolas. Mas vocês sabem que aquele volante lá é o original, né? Mas eu juro que eu vou pensar com carinho. Sameroski aqui no lugar. Bora então começar as montagens. Já espalhei aqui no balcão várias peças que a gente ainda tem que instalar. Só que antes, fazer uma coisa que eu tava assim, muito ansiosa. Só que eu falei assim, vou colocar depois do alinhamento, porque ficar tirando tem risco de quebrar. Que é a calotinha central que dá a roda, que faz toda a diferença. Olha pra você ver. Que roda bonita. Mas a calotinha central é a cereja do bolo desse modelo de roda aqui, ó. Aí, só que eu falei assim, vou colocar depois que tiver tudo pronto, né? O alinhamento, balanceamento, cambagem. E aí, não preciso ficar tirando, não corre de quebrar, porque é muito bem preso. Na hora que você vai tirar, eu tenho medo de quebrar. Então agora, oficialmente, eu posso colocar. Olha aí, com e sem.
Não, tem que ter. Agora, quero colocar um acessório nela que eu acho que vai ficar tão bom quanto a calotinha de centro que eu coloquei ali na roda. Só que aí temos opiniões diferentes aqui nessa oficina, que o Tiloquinho já não gosta tanto. Que é essa grade que vai lá atrás do vidro do vigia. Se eu não me engano, é esse nome. E aí a gente vai tirar esses parafusos aqui tudo velho, jogar uma tinta e instalar, Luca. Feliz? Sabe o que eu acho que não fica legal? Isso aqui é uma proteção para você usar a caminhonete, para você pôr as coisas na caçamba. Certo. Ela é uma caminhonete de evento agora, então não tem utilidade. Mas é original, meu amigo. Mas fica tão bonitinho, sim. Isso você tem que concordar. Não, tá linda, mas você não acha que dá um tchan? Ah, eu acho que sim, fica mais bonito. Por causa da janelinha que abre, Tá. ela é muito bonitinha. Resumindo, você acha que é carro de roça? Não de roça, mas a função disso aqui é proteger lá para não estragar. Mas como ela é de evento, Vamos jogar uma tinta aqui? Vamos dar uma chance? Quem sabe você não gosta? sim, O bonitinho. Luca não. A minha eu vou pôr, não? É, fazer o quê, né? A minha tem a janelinha também que abre, ó. Ah, mas já não tem mesmo? O ferrinho? Então, eu já acho mais bonitinho sem. Eu coloquei isso aqui na Silverado também. Ai, o Luca queria morrer. Olha aqui, lona velha. E a lona eu já não quero colocar, porque a madeirinha ali à vista, na minha opinião, ficou sensacionível. Nível padrão Dai Pimenta. Enquanto as peças vão lá secando, a gente estava aqui num dilema, numa bateção de boca, para não falar briga, porque a gente vai instalar os alto-falantes da Taramps, que é muito top, inclusive. E aí a gente estava discutindo aonde ia colocar esses alto-falantes, porque eles são grandes. Aqui, ó, 5 polegadas, 6 polegadas, na verdade. É bem grande. Potente, né? Essa Veros que merece. Deixa eu te mostrar o que nós tá conversando. A minha primeira ideia era colocar no modo original, que é bem aqui, ó. Só que aqui vai um alto-falante muito petitico. Se eu não me engano, 3 ou 4 polegadas no máximo. 3 polegadas, Henrique? 3 polegadas que o Henrique falou. E aí, que não ia dar certo pra nossa caixinha aqui, a subwoofer. Então, o alto-falante não ia aguentar o grave dela. É muita voz, é pouca voz pra muito grave. Pra muito grave. E aí, tá. Então, o que a gente faz? Aí vem a ideia do tio Luquinho. Vamos furar aqui o forro de porta. Colocar mais ou menos aqui, ó. Eu falo, gente, eu até passo mal, não quero furar o forro de porta. Olha que tá lindo, tá perfeito. Tá só faltando um acabamentinho aqui, ó, que eu já pedi, vai chegar. Então, pra mim, furar aqui não era uma opção. Aí o Henrique deu outra ideia, colocar aqui no fundo do console, ó. Cortar uma beiradinha do console e colocar ele pra dentro. Eu achei até ok, mas aí o tio Luquinha não gostou. Ah, não pode apertar o console, não dá, né? Aí a gente pensou, então vamos colocar aqui atrás, porque a caixinha vai ficar bem aqui, ela é feita pra isso. Vamos colocar aqui. Aí o Luca falou assim, o Luca e o Henrique, na verdade, não dá pra nós parafusar, senão o parafuso vai atravessar de cá e vai ficar feio. Aí, tipo, tudo que a gente pensava não ia dar certo. Aí o Henrique foi e deu uma ideia. Vai lá, Henrique, mostra lá. Aqui, ó, tô medindo. Essa aqui é a caixa do Taramps, já vem pronta. Essa aqui é o sub, que dá o grave. Uma caixinha slim. O batidão top. vai tremer. Ela é grave, então eu falei pra Dani assim, não, deixa só a caixa então, já que você não quer furar o forro. Aí ela falou assim, aí o Luquinha comentou comigo, não, mas aí vai ficar só grave, só aquele batidão. Precisa de voz. Sabe por que precisa de voz, Henrique? Que vai tocar assim, ó. Todo mundo sabe que você ama o maloqueiro. O Luca tá de saco cheio dessa música. E por a gente não achar lugar, eu dei uma ideia. Vamos aumentar a caixinha? Pega o alto ali pra mim, Luca. Vamos fazer um puxadinho na caixinha? Não, sem modificar ela, fazer um segundo andar. Pra encaixar em cima, né? Encaixa ela aqui por cima. Ó, a gente vai bolar uma... Eu tô medindo aqui pra gente comprar a madeira e vamos fazer um segundo andar pra caixinha. Assim não tem como colocar, né? Não, aí passa da medida, fica estranho. Fica largo. Vamos continuar a caixa aqui. Ela é 10 de largura, ó. Então continua, né? 10 por 25 ali. Aí fica tudo atrás do A banco. gente compra um tecido igual a esse e fica tudo atrás do banco, sem estragar o forro de porta, que daí não quer. Gente, eu tô... E nem o console. aí agrada todo mundo. O console é bom não estragar. Eu, por mim, eu cortava o console console aí, ali. Mas eu até entendo, tio Luquinha, porque eu coloquei aqui os comandos vidro elétrico. Muita gente já achou um absurdo a gente cortar. Mas olha o tanto que ficou legal. Cara, ficou muito legal. Assim, tem coisa que não dá pra seguir 100% original, porque fica, tipo assim, perde um pouco não é da segurança a palavra, desse do interior. Conforto, você não acha? Esse interior que eu gostei muito, mas eu particularmente aqui, eu colocaria o forro aqui, o alto-falante aqui no forro. E trocaria o volante por 4 bolas. Entra na fila, Henrique, são vários. Sem chance de cortar o forro de porta, Roy.
mola da bateria lá, Luquinha, senão é perigoso sair fogo. Tá louco? Ah tá, você fala isso nessa calma. É só por segurança. Tá acontecendo um rolo nervoso ali. Ao vivo. Encontro dos amigos ali fora. Um bezerro em troca de 8 galinhas. Vamos catirar. Como que é? Vamos catirar. Parece que eles estão brigando aí, só conversando em rolo mesmo. Pois é, velho. Eu não quero mais saber disso. É uma conversa normal, isso pra mim é briga. Esse aqui é o negativo. Negativo com negativo dá o quê? Positivo. Positivo com negativo. Negativo. E negativo com negativo? Positivo. Porra, você sabe? Eu lembro as contas. Então a música fala assim, positivo e negativo, sem você eu não vivo. Negativo com negativo não é negativo, não? Acho que é positivo. Depende. Menos com menos é mais, né? E mais com Pensa. menos. Mais com menos é menos. Menos com supor. menos é mais que, ó, digamos que você tá devendo um dinheiro, você tá devendo mais dinheiro. São dois negativos, que vai dar um positivo. Menos 20. Que é mais dívida, entendeu? Vamos reformar carro Você meu. tá entendendo? Já tô até aqui, ó, com o boné da Taramps que chegou na embalagem, ó. Agora eu já liguei aqui a energia, pós-chave e direto também, vamos ver se... Ô, o Henrique tá treinadinho pra ligação, Lucas. Não, toda vez que vem com o carro tem que ligar. Vamos ver. A vez que eu liguei lá do Cyberfusco com instruções do Henrique, ele falou assim, ó, pensa Deu certo? fio tal, deu certo. Conectei, ele não ligou, porque tá desligado. Vou ligar o carro. Ó o painelzão bonito aí, ó. Nossa, gente! Ó. Meu Deus do céu, é muito bonito esse Vamos painel. ligar o tocador. Tocador? Tem alguém aí? É aqui que aperta? É, Pra ligar? mas pode segurar. Henrique. Falhou. Por quê? E eu que A te bateria não tá pergunto. muito fraca, não? Por quê? Não, ele ligou os painéis, tem que ligar aqui, ó. Vamos lá, multímetro. Tá, primeira tentativa falhou. Mas vai que dar certo. Será que vai invertir o vermelho com o amarelo? Não, mas era pra ligar de qualquer forma, cara. Aí eu não entendo, Henrique. Aí, ó, parece que deu certo. Era um aterramento. Puxei um fio da carcaça ali, tudo certo, um novo. Virei a chave. Olha lá. A gente tirou tanta terra da saveira que agora tá faltando aterramento. É, aí eu parafusei o fio negativo na lata do carro lá no fundo, nem dá pra ver. Aqui o fio preto, trouxe ele aqui, deu tudo certo. Esse som ele é muito bonito e vai combinar com todo o interior, que é vermelho. Agora ele tá com as chaves, se eu Foi. desligar a chave, ele paga, tá vendo? Esse som, ele é muito bom. Ele é muito bom, você não tem ideia. One Player 400. Player 400 da Taramps. É o mesmo que a gente usou lá na Silverado da Ana Flávia. Por isso, porque eu gostei muito, por isso que eu Ele quis. é bom mesmo, o som é muito top. Eu quis na Saveiro também. Cara, pra mim, sem dúvida, é a melhor marca de som. Porque eu nunca tinha visto, assim, em questão de qualidade de som, de configuração e também a A ligação. qualidade que sai o som é incrível, né, E a Henrique? ligação é muito simples, vem o manual, você segue aqui, tipo, o amarelo é o que vem da bateria. E o vermelho é o pós-chave, né, que igual a gente desliga aqui. Esse aqui vai pro amplificador, né, que é aquela caixa que você trouxe Sim, também. Porque ele tem saída pro cabo RCA. aquela caixa já vem com o amplificador integrado, não é isso? Sim. Então liga esse fio lá, já vem com saída RCA, antena, tudo normal. Um fusível aqui de proteção e uma regulagemzinha aqui atrás também de full, né? Se você quer um som muito top, você pode regular por aqui. Cara, é surreal esse som aqui, muito Assim, bom. eu não entendo muito de instalação não, portanto que eu sempre te chamo. Mas sabe um som de cinema? É esse som. É juro. isso aqui, ó. Taramps. É um Player 400. Ampler. Você não vai colocar no lugar? Agora o que eu tenho que fazer? Puxar a saída pro alto-falante e ir pra caixa, né? Ah, tá. Põe no lugar só por último. Isso, agora vem com outro soquetezinho. Entendi. Fácil também a instalação. Cada cor é uma coisa, não tem erro. Eu acho que o mais difícil vai ser onde nós vai colocar esse alto-falante. É, a gente foi comprar a madeira lá, tava fechado. Vou voltar lá agora pra gente ver se acha madeira pra fazer a caixinha. Ai, ai. Cidade Fácil, interior. Os cabos ali atrás, tudo passado debaixo do carpete, certinho. Cabo RCA também. Agora, Henricão. Aqui, ó. Aqui é o fio remoto que vai lá na caixa, que já tem um amplificador integrado. Fio negativo, fio positivo, fio pós-chave. Meu Deus. Aqui é o outro soquete que vai para os alto-falantes. Como a Daiane tem dois alto-falantes de meia, eu liguei só dois aqui. Dois fios, né? É cabo de alto-falante mesmo. Passei tudo por aqui, o cabo de RCA também chegando. E liguei um positivo de 4mm aqui, ó. Aqui, ó. Depois o Luquinha vai colar isso aqui. Aqui, ó, 4mm do fio positivo, 4mm do fio negativo e o fio remoto. Aqui os alto-falantes chegando e o RCA também. Acho que convém a gente enrolar isso aqui e É muito grande o fio. É, a caixa vai aqui. Agora é só fazer a caixa
Só. Eu já comprei o pano aqui pra fazer a caixa, a madeira, mas é bem parecido, é aqui, ó. Olha lá. É, bem parecido. Um é um pouco fosco, o outro é um pouco brilhante, mas... E a madeira tá ali, eu comprei um MDF, o rapaz nem cobrou, porque é um pedaço assim, então, tipo... Você não comprou, você ganhou. É, ganhei. Ansiosa pra ver essa caixa. Agora- Mas, ó, me deu um nó aqui esses fios, mas vai dar certo. Agora o que a gente vai fazer? Conectar, né? Vamos Mas vai ligar pegar aqui. um motor dali. Será, Luca? Não é, esse aqui. Aqui. Agora encaixar. Não vai caber. Tem uma capinha aqui. É ela que não tá cabendo. Tira ela. Mas é a capinha que eles mandam. Ah, já sei. Vamos colocar a capinha primeiro e manda o som. Bugou na parte que eu acho mais fácil. Esses fios pra mim que é difícil. Carro antigo sempre dá esse problema. Vamos tirar essa capinha e mandar só o player. E se colocar nessa latinha antiga? Não dá certo, não? Deixa eu ver se dá. É igual o Fusca. Cuidado. Tem Fusca que eu tenho que cortar a lata. Assim, pra colocar. Deixa eu mandar só ele. Mas aí vai ficar folgado, né? A gente vai precisar dessa latinha aqui mesmo. Vai. A latinha que já tá vai voltar pro lugar. É, porque... A gente manda só o som. Deu certo aqui. Essa latinha ela tem umas travas justamente pra não ficar com folga aí, ó. Encaixou bonito. De lá ainda falta, eu acho. Tem uns grampos aqui, ó. Esses grampos. Trava. 10-0 pra latinha do som. Versus 0 pro Henrique. Agora vai. Ai, vai ficar muito bonito, cara. Entrou muito justo. Bom, olha aqui. Folga nenhuma, cara. Original de fábrica. Esse aqui, o console, eu acho que não travou. Isso aí a gente precisa parafusar ainda, Henrique. Parece que tem um velcro ali, né? É que o de cada ele foi travado aqui, não encaixou. Tira a trava de lá. O console tá matando meu serviço. Eu também preciso ver se eu acho isso aqui, ó. Porque furaram. Aqui tá certo, Henrique. Vê se você consegue encaixar de lá. Não vai dar certo. Uma hora eu acho. Olha o dedo. Peraí. Aí. Pronto. Não foi, foi? Não, não foi. Aí não? Não foi. Olha por baixo que dá certo. Conectado pra ver. Ó, conectei aqui o RCA, conectei o cabo de alimentação, remoto também. A caixa tá aqui. Vamos ver se sai batidão. A gente ainda tá sem voz, né? Que é o alto-falante, os menores de meia. Então tem que bater, né? Lembrando que isso aqui é uma caixinha Slim da Taramps. Ela já vem assim prontinha. É o Subwoofer. Ah, eu acho muito chique falar sobre o som. Chegou alguma coisa aqui, Lucas? Conseguiu conectar? Consegui. Então, Tô no grave. Luca, põe aquela música. Não vai sair som, só grave. Pode ser. Todo mundo sabe que cê ama um maloqueiro. Vem passar de lado nas lombadas de Saveiro. Hungria? Aqui o grave, então grave é uma música do Gri. Olha dentro. Oh, mas sem o uso de meia não dá pra ficar. Cara, que top. Porque... Não, olha o tanto que tá vibrando. Vai de perto, você vê. Mostra lá, Rico. Pô, sabe o que eu quero? O maior sonho? Ó, que chama, quebra, chama. Olha o tanto que bate. Meu sonho. Carro, Daí ele inventou um jeito de cobrir a parte traseira, ela vai dobrando e eu vou grampeando. Achou melhor do que colar. Isso aqui, a parte de trás é a parte que dobra e sobra. Perfeito? Vou fazer o canto aqui. Grampeador de mão, muito bom. Vai lá. É por que você não fez o alinhamento certinho? Você foi lá no meio? Uai, eu nunca usei isso aqui. Não, mas tem um pouco de noção. Não, na minha cabeça eu tô mirando Olha aqui. aqui, velho. Aqui, os meus alinhadinhos. Daí depois o negócio no meio. Eu vou tirar, ficou feio. Não, agora deixa. Não. Olha lá, os dois. Nossa, você passou longe de noção. Parabéns. Ixi, falhou. Não,
Mira na caminhonete! Meu Deus! Depois eu que não tenho noção. É. Aí, ó. Mais um aqui. Aí, ó. Agora vamos cortar o lugar dos altos aqui. Ó, no meio, daí, no meio. Não, Henrique, não. Vai cortar errado, não. Estilete não tá cortando. Nem água. Vamos trocar a lâmina dele. Taramps mandou o alto-falante você pôr na porta, bonitinho. Você inventa de fazer caixa. Não posso furar. Um forro de porta perfeito. Ô, mas ficou bom, hein? Não ficou ruim não, Henrique? Parabéns. Muito Ah, nós já passa pra instalações, né? Se o YouTube der errado, a gente já sabe o que vai fazer. Caixa de som. Montar um paredão, hein? É, deu um problema aí, ainda. Não está pegando não, hein? Tá, mas se for uma pessoa grande, hein? Ah, Olha lá, o banco pra trás. o banco tá pra frente. Pegou já. Pegou, né? Pegou. Quen. Nós não pensamos nesse detalhe. Não vai dar pouso alto aqui. E não tem outro lugar. Mas o sub tá de boa, né? O sub tá de boa. A gente tá aqui desde mais ou menos umas 4 horas da tarde até agora. Já é mais de 8, Henrique, eu acho, da noite. 8 da noite. Fazendo uma caixa de som pra no final dar errado. Eu tô rindo de nervoso. E aí eu pesquisei aqui no chat, sabe? O chat às vezes salva a gente. Aí eu falei assim, aonde eu posso colocar esse alto-falante que não seja no forro de porta, que não seja atrás do banco? Aí ela me deu aqui algumas opções. E a que eu mais gostei, a que mais vai dar certo aqui, é colocar debaixo do banco. Aí eu achei legal, que vai ficar escondido, vai ficar bem distribuído, porque coloca um em cada banco e vai funcionar super bem. Detalhe, a gente vai testar. Ver se cabe o alto e instalar debaixo do banco. Bom, eu acredito que vai dar sim, Henrique. Não, mas eu vou ter que tirar o alto daqui. Vou perder a caixa no meu trabalho, tudo, porque A a gente- caixa não cabe debaixo do banco. Né, o banco pegou, então se for uma pessoa tipo alta, vamos supor o Felipe. O Felipe é alto, que é o que ajuda a gente aí. O marido da minha tia. Ele não usa, não usa saveiro com essa caixa atrás. 1,90, né? Não dá pra chegar o banco pra trás, complicou, hein? Vamos tentar isso, vamos ver se vai dar certo. Perder a caixinha não perde na volta do carro, Henrique. Que carro. Teu Fusquinha, ué. É mesmo. E lá vamos nós. Henrique, eu acho que foi a melhor ideia até agora. Não, a segunda, né? Porque a caixinha ficou muito boa, mas como bateu no banco... Não deu. Aqui a gente teve a ideia de colocar debaixo do banco. Fiz um suporte desse lado e outro suporte desse lado e fixei na estrutura do banco. Ó, não mexe, tá muito, mas muito firme aqui no lugar, cara. Olha aqui. Vamos certificar. Aqui os suportezinhos de ferro. Fiz até uma moldurinha nele para encaixar. Agora vamos tentar pular. Ver se não vai encostar no assoalho e não vai atrapalhar do banco correr também. Sim, porque se funcionar vai ficar top. Um som top e discreto. Não vai, entre aspas, estragar a interna, né? Porque esse alto-falante bonito também nunca vai estragar a interna. E o pior é que hoje eu mexer com qualquer coisa que seja um pouquinho mais pesada, tá fora de cogitação. Eu lesionei meu pescoço, meu ombro na academia. Trabalhar com dor é muito ruim. O Henricão com o Luca tá doido. Ajudou muito, tá ajudando muito. Sempre, né, Henricão? Boas notícias, tá? É meio difícil gravar, mas ó, bem debaixo do banco e não pega, ó. Minha mão passando tranquilamente. Claro que tá bem pertinho, mas não tá pegando. E esse aqui é o máximo. Quando chega pra frente, afasta ainda mais do chão, do assoalho. Aí ele folga, né? Mas não tá encostando, tá ótimo. Eu acho que foi a melhor solução. Deu pra ver certinho. E daí a mesma coisa, né, Henrique? É, aqui eu vou chegar ele pra frente, ó. Aí, ó. Aí pra frente, pra trás e não encosta. Agora é ligar pra gente testar. Nossa, eu já tô feliz de não ter cortado o forro de porta. Ligar a fiação aqui pra gente ver agora. Agora é o de menos pra você, ué. Agora é tranquilo. Achar um lugar pro alto-falante foi difícil, Eu cara. deixei o terminal na posição aqui, agora é só Show. conectar aqui, ó. E a gente não podia colocar a caixa desse lado onde o Henrique tá, porque é o step. É aqui. Nossa, a gente tava muito trancado. Nossa, fiquei muito feliz que a gente achou uma solução que fique bonito, bom, Barato. barato. Porque uma chapinha foi você mesmo que fez, né? Tudo, né? Não só a chapinha, tudo.
tudo pronto o som, tio Peruca. Acha o alto-falante aí. Vocês colocou em outro lugar? Não sei, achei. Eu sou bom no pique-esconde. Você é bom no pique-esconde? Já brincou assim, ó, tá quente, tá frio. Então vai, tá frio? Tá bem frio. Esquentando. Tá quente. Tá quentinho. Liga o som, talvez ele ache. Não tá achando? Bora o carro. Tá bem quente, tá pegando fogo. Colocou Achei, debaixo do banco. colocando as duas. Ah, você vai acreditar o que aconteceu com a caixinha do Henrique. O cara o pessoa que fica no de cá vai vibrar o tempo Não todo. vibra, cara. Não, muito Não, confortável. Ela tá Nó- bem- Aí tá os dois de cá? Não, tem um em uns cada caras, banco. cara. Ela tá bem fixada e eu coloquei uma espuma por baixo. O cara, vamos ver. Não tá pegando no assoalho, ficou muito bom e esteticamente bonito. É, você consegue deslocar o banco, puxa pra frente. Normal. Aí, tá vendo? A caixinha dele pegou atrás do banco. É, a Ah, caixa foi muito alto. caixa ficou Então, alta. uma pessoa pernuda, que no caso do Felipe, Ia dar. não ia dar. Ficou top, né? Gostei. E você viu que não vibra tanto o banco? Arranjo merece uma dessa. Alô, Taramps. Agora que tá dando tudo certo aqui no interior da Saveiro, vamos colocar o cinto. Vocês lembram que eu comprei o cinto errado? Que era o modelo laçado? Que aqui embaixo, ó, não tinha essa chapinha pra parafusar. Era só o tecido, que aí passa num ferrinho, que não é o caso daqui. Agora eu comprei o certo, agora você ainda vai instalar. Isso aqui que o cinto falou pra você? Sinto muito. Aí, novinho, cinto é outro nível, né? E eu falar pra você, eu fiquei bem atentada em colocar um cinto vermelho, mas eu fiquei com medo de ficar muita informação. Top. Ui, tá louco. Máquina forte, cara. Para-choque da Sameroski fora, por conta desse detalhe aqui, ó. Os milhas! Ó, tá de skin mecânico sexy. Outro calor aqui dentro. O Luca fala que quando ele tira a camiseta, ele é mecânico sexy. Que nojo, velho. É verdade? Que nojo. Mas enfim, a gente teve que tirar pra cortar e aí sim colocar o milho aqui, ó. Não tem como ficar sem não, Luca. Aí faz toda a diferença. E o eletricista já deixou o fio ali, no jeito. Aqui, ó. Oh, vai ficar muito bom, cara. No cabes. Lixa mais que vai dar. cabes. Lixa mais que vai dar. Eita. O milha na Summer ficou assim, muito bonito. Mas nada supera a ansiedade que eu tava de instalar o adesivo escrito Summer. Sério, tô muito animada. Coloquei aqui, ó, água, um pouquinho de sabão. O tio Luquinha fez aquela marcação top que ele sempre sabe fazer, baseado em algumas outras que a gente viu, né, Luca? É. Meu Deus, sozinho é muito difícil. Em vários momentos aqui do vídeo, você viu um QR Code na tela para você participar da ação da Saveiro Summer por apenas 99 centavos. E se você chegou até aqui e ainda não escaneou esse QR Code, você vai escanear agora para pedir a sua cota. Olha que coisa mais linda ficou. Gente, foi um tchan, mas um tchan pra essa caminhonete. Sério, eu tô sem palavras. O conjunto da roda, com o polimento já feitinho, o adesivo. Tá faltando a maçaneta ainda. Essa maçaneta não chega, Luca? Olha esse interior. Nossa, eu não canso, não canso. Não canso de ver esse painel também. Sabe, o conjunto dela todo foi muito bem pensado. Tipo assim, escolhido cada coisinha com carinho. Inclusive o volante, vocês querem muito que eu troco, né? Prometo que eu vou atrás de um. Socorro, gente, juro. Olha isso. Olha isso. Lembrando que o sorteio é dia 22 de dezembro. É um presentaço de Natal. Imagina você levar essa caminhonete só por 99 centavos. Sonho, é sonho. E você pode participar escaneando o QR Code, pedindo suas cotas e ainda pode levar dinheiro na hora pra sua casa, porque tem vários prêmios instantâneos. Você pode levar R$1.000, R$500, tem giros da sorte. Tem muitas formas de ganhar. Então participa e boa sorte pra todo mundo.
É, amigos, Saveiro Summer finalmente quase pronta. Ainda faltam alguns detalhes nela, porque algumas peças ainda não chegaram. Por exemplo, o retrovisor que a gente pintou, tá até isolado ainda. Eu não consigo instalar porque... Deixa eu ver se eu consigo explicar. Tem um acabamento que vai por baixo aqui antes, sabe? E aí, que esse acabamento ficou lá naquela antiga oficina que a gente buscou ela quando tava, né, meio que abandonada. Aí ele achou lá, o Felipe achou lá e vai trazer pra mim. Então, não consigo instalar o retrovisor antes dessa pecinha. Ah, os bracinhos do limpador também não consegui achar dela. Inclusive, vou até perguntar ao Felipe, será que ficou lá também? Que aí a gente instala as palhetas. Eu comprei as palhetas novinhas. Até aqui, ó, mas sem o bracinho nada feito. Vou colocar como. Então, também precisa achar os bracinhos. A maçaneta externa ainda não chegou, então não tem como instalar. E eu acredito que só. E aí o eletricista vai ter que terminar o serviço lá pra fazer o acerto do funcionamento, porque como a gente passou pra injeção, então tá todo esse rolê. Então assim, pouquíssimas coisas mesmo. Ah, também quero colocar um frisinho, um frisinho no friso. Na verdade, nesse frisinho aqui, ó, desde o para-choque, desde lá dos frisos lateral da porta, colocar um frisinho aqui, sabe? Aí eu não sei que cor ainda, de repente vermelho ou um branquinho. Nossa, eu acho que ia ficar muito bonito. Sabe, ó, seguindo tudo aqui, eu acho que vai dar um tchan na caminhonete. Comprar também as pestanas de porta, que eu esqueci de comprar, esqueci mesmo. O Santo Antônio ainda não chegou. Aquela gradinha que vai aqui atrás do vidro. Tá uma briga entre eu e os meninos aqui. Eles não querem que coloque. Coloquem nos comentários, eu coloco ou não. Porque se vocês também não gostar, aí eu perdi na votação, aí não tem como. Colocar o tapetinho que eu comprei pra ela. Coloquei até aqui na Ranger do Tio Peruca pra eu não esquecer. Esse tapetinho que é bom, Henrique? Por quê? Eu queria um desse. O Henricão tá só observando. Tá tarde. Tapete borrachado mole é bom, viu? Sim, porque aqueles que é tipo peludinho assim, sabe? Ele é até bonito, mas pra cuidar eu acho super difícil. Aí esse daqui é uma qualidade boa de borracha, super fácil de cuidar e vai proteger ali o carpete. Aí eu vou instalar ali, instalar não, né? Só colocar ali no jeito, que ela já tá meio que limpa por dentro. Enfim, tá vendo? É só mini detalhes, digamos assim, ela tá praticamente pronta. O mais difícil é pôr a pestana. Ah, é porque eu esqueci de comprar, Henrique. A pestana é o mais difícil, sabe? Porque a gente tem que desmontar o forro de porta. Bacana. Tirar a ventarola, porque a pestana não é igual de Fit Uno que encaixa. Ela tem que empurrar no canalzinho pra encaixar. Oh, dá um trampo, cara. Tem que desmontar tudo a porta. O bom é que você sabe tudo. Sei nada, gente. Pesquisa. Olha no YouTube. Aí fica lá assim, se você tirou essa peça, não coloque no lugar. Aí já é tarde, a gente já colocou no lugar. É tipo assim, cara. A gente aprende muita coisa na hora também, né? Não, mas você já montou antes, né? Isso que eu quero dizer. Não. Eu vi um vídeo. Desse Vox aqui, não montei, cara. Ixi, nós vai ter que aprender então. Não, mas é difícil não. Os caras fez uma vez, por que nós não pode? A gente não pode errar. É, não vai dar certo. Fiquei até com medo de colocar essa pestana agora. A externa não, de boa, né? Não, as duas. As duas. As duas é de encaixar num canalzinho. Nos desejem sorte pra colocar essa pestana, mas vai dar tudo certo. Eu acho que o mais difícil já passou faz tempo. Então o vídeo da Summer é esse. Eu acredito ser o penúltimo vídeo. Se a gente não inventar mais moda, viu? Não vou prometer muito não. Porque o turbo... Ar-condicionado, não sei, não tô prometendo nada, mas quem sabe, não sei. Até então, é o penúltimo vídeo aí da Summer. Gente, tá muito linda essa caminhonete, juro. Linda, linda, linda demais. E se você não comprou sua cota, compra sua cota. Boa sorte pra todo mundo. Sorteio aí um presentão de Natal. E, não, sério, que presentão. É o carro mais lindo que já passou aqui no canal, com certeza. Agora, né, porque ela veio bem estragada, agora ela tá tipo carro de evento. Então, até o próximo vídeo, espero muito que tenham gostado. Valeu! Esse carro, quando chegou aqui, não prometeu nada e entregou tudo. O carro ou a gente? E eu não tava botando fé no carro, não. Era só uma Saveiro velha, né? E agora, cara, que carro. Eu acho que é o carro mais bonito que a gente já montou aqui.